feno grego e definição muscular. Vocês já devem ter ouvido falar sobre algumas plantas, algumas ervas, que teoricamente podem influenciar na nossa produção hormonal. Será que isso é verdade? Será que é possível aumentar a produção de testosterona, consequentemente de massa muscular, aumentar a queima de gordura através de alguma planta? Então, assim como tem um conhecido tribulus terrestres, tem a maca peruana também muito conhecida e muito utilizada, hoje a gente vai falar do feno grego especificamente. Já tem muitos estudos falando sobre o feno grego com respeito à melhora de performance, aumento de massa muscular, de redução de gordura corporal. Mas também tem muitos estudos falando sobre aspectos de saúde, só para vocês terem uma ideia. Ele mostrou melhorar a glicemia e perfil lipídico. Ele mostrou atividade antioxidante, atividade gastroprotetora e hepatoprotetora. Então já seria uma estratégia interessante, por exemplo, para quem bebe uma cervejinha no fim de semana, por exemplo, por ter essa proteção hepática, ou até pessoas que acabam tendo algum hábito de vida que tenha mais dificuldade de detoxificar. Alguma pessoa que tenha fígado gorduroso, por exemplo, que quando a gente vê lá nos exames que tem enzimas hepáticas um pouco alteradas, então poderia ser uma opção também para modular o bom funcionamento do fígado, seria uma ideia muito interessante. Tiveram alguns estudos também falando sobre lactantes, sobre aumentar a produção de leite, só que assim, quando a gente fala de amamentação, é sempre bom esperar que existam mais estudos a respeito, mas parece ser muito promissor. E também, é claro, para a melhora da impotência masculina. Tem vários estudos falando a respeito disso também. Mais especificamente sobre definição muscular. O feno grego pode ajudar ou não? Primeira coisa, os estudos têm mostrado que uma dose ali em torno de 500 miligramas por dia de feno grego foi capaz de aumentar a força, principalmente em homens em treinamento resistido, num período ali de 8 semanas. Se você aumenta a sua força no treino, consequentemente sua capacidade de trabalho aumentando, o seu gasto calórico aumenta, e a demanda para hipertrofia, para anabolismo muscular aumenta também. Então, a gente já tem um ponto positivo para a utilização do feno grego, que é o aumento de força. Outro estudo mostrou também que o feno grego, e esse é muito interessante, quando ingerido junto com a creatina, numa dose baixa, tá? A creatina de 3 gramas e o feno grego numa dose ali de 800, 900 miligramas. Aumentou a absorção de creatina comparado ao uso de carboidratos junto com a creatina. Então, eles fizeram uma comparação de uma utilização de 5 gramas de creatina mais 70 gramas de dextrose, comparado com 3 graminhas de creatina e 900 miligramas de feno grego. E a taxa de absorção de creatina foi tão boa quanto com uma utilização altíssima de carboidrato, e a gente sabe que o carboidrato melhora a absorção de creatina. Por que isso é muito interessante? Porque aquela pessoa que está em restrição de carboidrato, que está numa dieta hipocalórica, que está numa dieta com baixíssimo carboidrato, é uma pessoa que não tem uma boa sensibilidade insulínica e ela acaba tendo que reduzir o carboidrato da dieta, ela vai ter um aumento da absorção dessa creatina com a ajuda do feno grego, logo ela também vai melhorar a capacidade de trabalho nos treinos. Então, mais um ponto muito positivo para a utilização do feno grego nessa melhora da hipertrofia muscular e redução da gordura corporal. Outro estudo já achou que o feno grego tem uma boa atividade anabólica e androgênica. E aí, quando a gente fala de atividade anabólica e androgênica, a gente está falando, sim, de influência na liberação hormonal. Aliás, esses mesmos estudos encontraram que ele aumentou a resistência até à fadiga. Então, veja que já existem bastante evidências falando sobre o feno grego, sobre a melhora da performance. E, justamente por causa disso, tiveram muitos resultados positivos no aumento de massa magra e de redução de gordura corporal. Porque é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês.
Se existe a melhora da capacidade de treino, capacidade de trabalho, tem um aumento do gasto calórico, tem um aumento da demanda, do estímulo anabólico. Então, no fim das contas, tudo o que a gente sempre quer é melhorar a capacidade no treino, melhorar a capacidade de recuperação. Tudo que melhora o seu treino, tudo que melhora a sua recuperação muscular, melhora a sua composição física. Sempre que você está fazendo qualquer coisa que você cai de performance no treino, provavelmente você vai regredir na sua composição física também. Então, sempre que algum paciente chega para mim e fala, eu não estou dormindo direito, estou passando por alguma situação que está aumentando muito o estresse, não está conseguindo dormir. Normalmente, isso vem acompanhado de uma queda de performance no treino, mesmo que esteja conseguindo fazer a dieta, porque o sono está diretamente relacionado com isso. E, consequentemente, a gente acaba reparando numa regressão na composição física por causa do estresse crônico. Então, no fim das contas, tudo o que a gente quer é melhorar a capacidade física. Então, mais um ponto para o feno grego, tá? Tiveram 2 trabalhos, o que é muito pouco ainda, sobre a ressíntese de glicogênio muscular. Sempre que a gente vai treinar, principalmente treinamento de alta intensidade, a gente esgota nosso glicogênio muscular e é exatamente por isso que uma das estratégias é utilizar carboidrato no pós-treino, distribuir bem o carboidrato ao longo do dia para fazer recuperação do glicogênio muscular para que você tenha um treinamento eficiente na próxima sessão de treinamento. E aí tiveram 2 trabalhos que testaram se o feno grego é capaz de acelerar essa recuperação do glicogênio muscular. Um deles encontrou, sim, uma melhora, tornou mais acelerada essa recuperação e o outro não, principalmente em ciclistas, tá? Só que como foram só 2 trabalhos, ainda é cedo para a gente falar, se você tomar um feno grego no pós-treino, você vai se recuperar mais rápido. Então, por enquanto, apesar de parecer que funciona algo, não dá pra gente bater o martelo sobre o feno grego. Alguém que está aí assistindo já utilizou feno grego? Os indivíduos que receberam extrato de feno grego 30 miligramas por quilograma de peso melhoraram capacidade aeróbica. Nessa parte aqui também é muito importante porque eu sempre falo para vocês o quanto é importantíssimo a gente fazer o aeróbico para lapidar o nosso corpo e também, obviamente, por questões de saúde. O treinamento aeróbico, ele aumenta a nossa capacidade, a nossa eficiência de utilizar a gordura como fonte de energia, de utilizar a energia da forma mais correta e de forma mais eficiente. Então, é como se você acelerasse o seu processo se você conjuga o treinamento resistido com o treinamento aeróbico. Se o feno grego teve a capacidade de melhorar a capacidade aeróbica, significa que provavelmente, e aí é uma suposição, que ele ajuda na biogênese mitocondrial, que ele ajuda nessa capacidade de utilizar a gordura como fonte de energia, a capacidade de produzir mais organelas mitocôndrias para tornar isso mais eficiente, o que consequentemente vai acelerar o processo de queima de gordura. Mais um ponto positivo. Muita gente me pergunta sobre o tribulus terrestres, porque lá no comecinho o tribulus terrestres era o mais discutido sobre aumento de testosterona, aquela pessoa que quer ter um aumento de performance, um aumento de massa muscular, sem usar outras coisas, né, hormônios, enfim. Se essas plantas realmente ajudariam. O tribulus terrestres, ele mostra muito mais uma melhora para quem já está com sintomas de hipogonadismo, quem já está com queda de libido, por exemplo, principalmente mulheres com queda de libido, ele acaba tendo um efeito muito positivo. O feno grego já mostrou mais efeitos positivos no aumento de testosterona livre, ok? Então, no aumento de testosterona livre, ele mostrou ser muito eficiente, mesmo não aumentando a testosterona total. O que isso quer dizer? Que, supostamente, o efeito do feno grego está na inibição das enzimas que convertem a testosterona em outros hormônios,
como estrógenos, então ele acaba inibindo a ação da 5-alfa-redutase e da aromatase. E por inibir essa conversão em outros hormônios, a sua testosterona livre fica mais alta. Isso é muito interessante, por exemplo, no caso das mulheres que têm características estrogênicas, mulheres que têm muita gordura nos quadris, no tríceps. Alguns estudos com o fenogrego mostrou diminuição da prega cutânea, a prega de gordura, na coxa e no tríceps, que são locais muito característicos exatamente de receptores para estrogênio. Então, as mulheres que têm características predominantemente estrogênicas, geralmente são mulheres que têm mais gorduras nesses locais, nos quadris e no tríceps. Então, é uma estratégia que eu costumo utilizar para mulheres, para reduzir gordura nesses locais e estimular o aumento de massa muscular, principalmente mulheres que reclamam muito de celulite, mulheres que usaram anticoncepcional ao longo da vida toda e tem esse acúmulo um pouco maior nesses locais. Então, a gente pode usar como estratégia para poder modular esse excesso, essa característica predominantemente estrogênica, ok? Então, ele aumentou a testosterona livre e não reduziu a testosterona total. Então, por exemplo, se a ideia for aumentar, se o indivíduo não está produzindo muita testosterona e a gente quer aumentar a testosterona dessa pessoa, talvez seja mais viável associar a outros fitoterápicos, se esse é o caso, que tenham mais ação no aumento da produção e não somente na redução da conversão em outros hormônios. Porque o fenogrego, ele pode até estimular um pouco dessa produção, mas ele parece ter mais relação com não deixar que a testosterona seja convertida em outros hormônios. Então, o que eu normalmente faço? Eu associo com outros fitoterápicos que tenham uma ação maior no aumento da produção hormonal. Então, eles acabam tendo um efeito sinérgico que tem um efeito muito interessante. O resultado é muito interessante, tá? Agora, quando a gente fala de redução de gordura, porque eu falei de testosterona, consequentemente, a gente acaba falando muito de massa muscular, apesar de aumentar a performance no treino, acaba ajudando na queima de gordura também. Só que alguns estudos também acharam que o fenogrego diminui a glicemia e a hemoglobina glicada. Isso numa pessoa que tem resistência à insulina, consequentemente aquela pessoa que tem mais gordura na região abdominal, mais gordura na região visceral, pode ser extremamente positivo para ajudar na redução da gordura corporal. Então veja bem o que a gente falou até agora. Nós falamos que o fenogrego vai ter alguma ação antioxidante e ansiolítica, então vai reduzir ali a fome, o estresse, que ele vai ajudar a aumentar a massa muscular e a capacidade de trabalho, então a força no treino, você vai treinar melhor, você vai conseguir progredir cargas. E ele também vai ajudar a modular a sensibilidade insulínica. Só que essa baixa na glicemia não está relacionada somente à sensibilidade insulínica, o que já é maravilhoso, porque a maioria das pessoas que estão acima do peso, geralmente estão com uma sensibilidade insulínica prejudicada, principalmente aquela pessoa que tem aquela barriga mais endurecida para frente, que geralmente é uma gordura visceral, e aquela pessoa que tem aqueles locais mais específicos de gordura, nos flancos, abaixo do umbigo. Isso tem muita relação com resistência à insulina. Só que ele também pode diminuir ou retardar a absorção de carboidratos. Então, por exemplo, uma pessoa que está em bulking, está em uma dieta de hipertrofia, uma dieta hipercalórica, uma dieta que está com um nível de carboidrato muito alto, e a gente quer minimizar o ganho de gordura nessa dieta, que está hipercalórica e não tem como não ser uma dieta hipercalórica, quando o objetivo ali é ganhar peso, hipertrofia muscular. E aí, para minimizar os picos glicêmicos, minimizar os picos de insulina que poderiam aumentar
a deposição de gordura, a gente poderia utilizar o fenogrego para tornar essa absorção, essa digestão desses carboidratos mais lentos, manter a glicemia mais estável e aproveitar melhor também esse carboidrato, ser mais bem absorvido pelo músculo, já que vai melhorar a sensibilidade insulínica, inclusive a nível muscular. Então aqui só tem benefícios. Quem é a pessoa que não vai ter efeito nenhum tomando fenogrego? Se é uma pessoa que faz reposição hormonal, já está tomando uma testosterona e ela quer usar o fenogrego esperando que, enfim, que aumente ainda mais o efeito. Não faz sentido nenhum, porque ele, obviamente, não vai ter um efeito de uma testosterona exógena, tá? É muito importante falar isso, porque algumas pessoas têm essa ideia de que o efeito vai ser suprafisiológico, como seria com uma testosterona exógena. Ainda que ele pudesse aumentar a produção de testosterona, ou ainda que a gente associe a outros ativos que aumente a nossa produção de testosterona, esse efeito vai ser muito mais potente em uma pessoa que tem um nível muito baixo de testosterona, que a produção é muito baixa, que está perto do limite mínimo. E aí eu já vi isso frequentemente no consultório, a gente conseguir aumentar a ponto de ficar mais próximo do limite máximo, mas jamais vai ter um efeito suprafisiológico, vai ter um limite para aquilo ali. Só que só na melhora da capacidade física, melhora da capacidade nos treinos, a melhora da libido também, que é uma das coisas que as pessoas mais relatam, a gente consegue ter efeitos muito positivos com o fenogrego. E ele é conhecido hoje em dia, uma das formas que a gente acaba manipulando é o Testofen, mas tem outros também, tá? O que eu diria para vocês? Vocês vão achar fenogrego em pó, vocês vão achar fenogrego em cápsula, vai achar manipulado, assim como tríbulos terrestres, assim como cúrcuma, assim como maca peruana. Não é a mesma coisa comprar qualquer farinha e utilizar, jogar um shake ou fazer um shot. Você precisa saber qual é a concentração de ativos que tem naquele produto que você está comprando. Então, no caso do fenogrego, são os fenosídeos. Você precisa saber quanto de fenosídeos tem naquela cápsula, naquele pó que você está comprando, para que você tenha um efeito. Do contrário, você está só comprando uma farinha, fibra normalmente, porque a gente está falando, no caso do fenogrego, de uma leguminosa, tá? Assim como na cúrcuma, quando você vai comprar cúrcuma, tem total diferença se você está comprando a cúrcuma do mercado, aquela baratinha do saquinho que a gente usa para temperar, se você está comprando uma cúrcuma de alta concentração. Essa de alta concentração, 80%, 95%, quer dizer que ela tem mais curcumina, que é o ativo que nos interessa ali dentro para ter o efeito anti-inflamatório, por exemplo, da cúrcuma. Então, é diferente a cúrcuma do mercado e uma cúrcuma 90%, 95%. A do mercado ela é basicamente a fibra de cúrcuma e ela vai ter uma concentração muito menor. O que não quer dizer que não pode ser utilizada. Quando a gente está falando do tríbulos terrestres, muita gente compra nessas lojas de produtos naturais em pó, com sabor maravilhoso, para bater em shake, para bater no whey. E geralmente nessa forma de pó a concentração é muito baixa. Quando a gente usa o extrato concentrado, a gente coloca lá 50% de saponinas, até mais, 90%, 95% de saponinas. Quanto maior a concentração, maior é o efeito daquele ativo, daquele suplemento que você está utilizando. Então, às vezes, quando alguém fala, eu usei tal coisa e não senti muito efeito. Então, muitas vezes é por causa disso, por causa da concentração que você acaba comprando esse produto. Ok? 20 minutinhos.
Quem tem dúvidas sobre feno grego... Ah, mas uma coisa, o feno grego, assim como cúrcuma, assim como tribulos terrestres, como eu falei, você consegue achar em pó também. Então, se você encontra um em pó, de preferência que não seja a granel por causa de contaminação, sugiro fortemente que não comprem cúrcuma, tríbulos, espirulina, nem nenhum dessas coisas a granel, porque é muito fácil de ser contaminado, é muito fácil de ser misturado com outras coisas mesmo, e você acabar tendo mais contaminação do que efeitos positivos daquilo ali que você está comprando. Então, se vocês forem comprar em pó, para fazer shot, por exemplo, para misturar no shake, no whey, enfim, comprem embalagens fechadas, que tenha ali na embalagem, primeiro, data de fabricação, para você ver se você não está comprando um negócio de 3 anos atrás, o que acontece bastante quando não vende o produto, fica lá. E vocês darem uma olhada também em qual é a concentração do produto que vocês estão comprando. Mas vale a pena sim utilizar em shot. Por exemplo, um shot que eu indico bastante para aumento da libido é uma colherzinha de chá do feno grego, mais uma colherzinha de chá de ginseng, que também é bem comum de achar, ginseng, mais uma colherzinha de chá de maca peruana. Pode usar pela manhã para dar disposição no dia a dia mesmo, que é muito legal, muito bom. Dá até para adicionar um guaraná cipó, lembrando que o guaraná cipó tem um pouquinho de cafeína. Então, quem tem pressão alta, apesar de que é uma cafeína de lenta liberação, então dificilmente vai causar algum desconforto de dor de cabeça, taquicardia. Nunca teve ninguém que reclamou disso, a não ser que erre muito na dose. Mas ele dá bastante energia para quem trabalha, quem acorda muito cedo e vai passar o dia inteiro trabalhando ou estudando, acaba ajudando muito. Então é um shot que eu falo que é para libido, porque muita gente me pergunta dentro do consultório o que pode utilizar para melhorar a libido, mas nada impede que seja utilizado para melhorar da disposição no dia a dia também. Ok? Bom, então, como planejado, quase 30 minutinhos. Se alguém tiver dúvida, esse é o momento. Esse vídeo sobre o feno grego vai ficar lá no feed gravado. E eu quero que, se você tiver algum assunto, algum outro ativo, algum alimento, alguma erva, algum chá, que você queira que eu faça uma rápida live, igual essa aqui que eu fiz, dando um resumão de como tomar, para que serve, quem pode tomar, coloca lá nos comentários que eu vou ir organizando essas lives aí nas próximas semanas, ok? Muito obrigada por estarem aqui e um abraço, até a próxima.